Ora, muito boa noite a todos. O meu nome é Patrícia Martins, sou farmacêutica e gestora de formação da Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão da ANF e dou-vos as boas-vindas ao webinar Gestão da Saúde da Mulher, na Farmácia, Contracepção e Infecções Vaginais, organizados pelo Laboratório Farmacêutico Bayer, em parceria com a Escola da ANF. Começo por agradecer uma vez mais a vossa participação nos nossos webinars, em particular neste, que é o penúltimo de 2021. Como é de conhecimento de todos, a contracepção evoluiu bastante desde as primeiras opções contraceptivas disponíveis no mercado e, se por um lado a utilização de métodos contraceptivos é comum, por outro, existem ainda bastantes dúvidas e dificuldades no aconselhamento e esclarecimento de dúvidas relativas aos mesmos. Ora, um tópico muitas vezes correlacionado com a utilização de métodos contraceptivos é a prevalência de infecções vaginais, sendo muitas vezes negligenciado. Importa assim reforçar as competências dos profissionais de saúde através da revisão e sistematização dos diferentes métodos contraceptivos disponíveis, das várias indicações terapêuticas e respectivas vantagens e desvantagens, bem como das questões de segurança, eficácia e casos particulares de utilização. Com este webinar, pretende-se assim evidenciar a importância da equipa da farmácia no esclarecimento, aconselhamento e acompanhamento das utentes utilizadoras dos métodos contraceptivos, promovendo o seu uso seguro e individualizado. Para nos falar sobre este tema, permitam-me apresentar a doutora Patrícia Isidro Amaral, ginecologista, obstetra na Maternidade Alfredo da Costa e Hospital da Luz, especializada em uroginecologia e planeamento familiar. De seguida, iremos contar com o contributo da doutora Maria Militão, farmacêutica integrante do Departamento Médico da área de Consumer Healthcare da Bayer. E, por fim, para nos falar sobre a aplicação My iOS, contamos com a participação da doutora Julia Moreira, também farmacêutica integrante do Departamento Médico da Bayer. Passo a cumprimentar as nossas oradoras. Boa noite, doutora Patrícia, boa noite, Maria e Juliana, muito obrigada pela vossa presença. Antes de começarmos, permitam-me dar uma nota aos nossos participantes, de que, como habitualmente, no final das apresentações, terminaremos com uma sessão de perguntas e respostas, pelo que deixem, por favor, as vossas questões no Q&A, aí embaixo do vosso ecrã. Sem mais demoras, passo a palavra à doutora Patrícia, muito obrigada pela sua disponibilidade e boa sessão. Obrigada pelo convite. Então, boa noite, agradeço desde já o convite tanto da Bayer como da ANF e venho-vos falar então da gestão da saúde da mulher na farmácia, contracepção e infecções vaginais. E iremos então abordar quais as práticas contraceptivas em Portugal, porque é importante não falarmos só na globalidade, mas realmente o que se passa também no nosso país, a contracepção intrauterina como uma alternativa aos contraceptivos orais, já que existem ainda muitos mitos em relação à contracepção intrauterina, qual o papel do farmacêutico na saúde sexual e reprodutiva, já que muitas vezes as mulheres se dirigem em primeira linha e pedem ajuda farmacêutico e quais então os impactos da contracepção na prevalência das infecções vaginais. Então, em relação às práticas contraceptivas, um estudo de 2015 mostrou que as mulheres em Portugal têm uma franca preferência e utilizam muito a pílula contraceptiva, seja oral combinada ou só progestativa. Em segundo lugar, o preservativo masculino e em terceiro o dispositivo sendo de cobre ou dispositivo medicado. Mas que opções contraceptivas temos? Felizmente temos muitas alternativas hoje em dia
O que antigamente só existia a pílula, hoje em dia conseguimos ter várias alternativas e vamos tentando adequar as opções com a elegibilidade, ou seja, o que é que a mulher pode ou não fazer em termos de contraindicação, mas também com a sua tolerância e o seu dia a dia, a sua vida. E muitas vezes a mulher já não quer estar presa a fazer um comprimido todos os dias. Temos como alternativa a contracepção hormonal combinada, que pode ser disponibilizada em comprimido, que é conhecida pela pílula, o anel vaginal, em que se coloca um anel intravaginal e que se troca de 3 em 3 semanas, portanto fica 3 semanas, faz a pausa de uma semana e depois volta-se a colocar um novo anel, ou o adesivo com troca semanal. A pílula prostativa, também via oral, o prostagénio injetável e depois temos a contracepção de longa duração, que inclui reversível, que inclui o implante, os sistemas intrauterinos, sejam medicados com levonorgestrel em variadas doses, o de 13,5, 19,5 de 52 e o dispositivo intrauterino de cobre. Foi então realizado um inquérito quantitativo online em 11 países, em que se avaliaram as necessidades contraceptivas, e desses 11 países, Portugal foi um deles. E permitiu-nos perceber então nesta avaliação qual é que era a percepção que o médico tinha em relação às necessidades da mulher na contracepção versus as necessidades reais, ou seja, o que é que a mulher achava em relação à contracepção que fazia ou que gostaria de fazer. E o que se encontrou foi que realmente existia uma discrepância entre o que o médico achava e o que o utente realmente referia. Ou seja, o utente até tinha uma boa satisfação com o anel vaginal e com o dispositivo, enquanto que a maior parte dos médicos achava que a mulher estava muito bem adaptada à pílula, o que não era combinado, o que não era uma realidade. Também se encontrou aqui um gap em relação à realidade face ao esquecimento da pílula nos últimos 3 meses. Os médicos estimavam que esse esquecimento era muito inferior face à realidade, que era de 57% das mulheres inquiridas. E o recurso à contracepção de emergência, a mesma coisa. 33% das mulheres reportaram que já tinham utilizado a contracepção de emergência, enquanto que os médicos pensavam que só 14% é que tinham tido a necessidade de recorrer à contracepção de emergência. E neste contexto, os long-acting reversible contraceptives, que é os contraceptivos de longa duração reversíveis, têm aqui o seu papel, já que não dependem da compliance da utente, não têm risco de esquecimento, têm uma elevada eficácia. Para além disso, cada vez temos mulheres que querem fazer a menor dose hormonal possível ou sem estrogénios, ou também têm contraindicação à toma de estrogénios, e têm, portanto, estes contraceptivos uma exposição sistémica muito inferior e que pode ser só de prostativo ou mesmo ausente em termos de hormonas. E, portanto, os dispositivos uterinos são realmente os contraceptivos de longa duração mais utilizados. No mundo estima-se cerca de 24%, na Europa 17%, e têm uma elevada eficácia e segurança, têm uma fácil aplicação e o rácio custo-eficácia também é muito vantajoso. Apresentam também outros benefícios contraceptivos. A literatura mostra que pode reduzir o risco de cancro do ovário, do endométrio, portanto, o controle da hemorragia uterina anormal nos dispositivos medicados, os efeitos secundários, como no caso de um dispositivo medicado de baixa dosagem libertada a nível local é baixinha, portanto também tem poucos efeitos secundários, e existe também a possibilidade então da ausência de hormonas ou de todo, ou ausência de estrogénios. Estes são os diferentes métodos de contracepção intrauterina que nós temos: o dispositivo de cobre, que é o que não tem hormona nenhuma, e o dispositivo com libertação de levonorgestrel na dose de 52, de 19,5 e de 13,5. A dose de 52 hoje em dia é utilizada praticamente só como terapêutica, essencialmente, mulheres que têm hemorragia uterina
normal, por adenomiose, por miomas, porque já tiveram pólipos, enquanto que a dose de 19,5 e 13,5 é mais utilizada como contraceptivo. O dispositivo de cobre também podem ter uma dose variável de cobre, no 375 ou 380, tem um diâmetro de tubo de inserção de 3,65 milímetros, pode ser utilizado até 10 anos. Eu aqui gostava de realçar porque a maioria das pessoas pensa que, e é o que na verdade vem na bula, que só pode ser utilizado durante 5 anos, mas estudos mostram que a sua utilização até 10 anos é segura. Pode ser utilizado como contracepção de emergência desde que colocado até 5 dias após a relação sexual desprotegida. Tem um índice de Pearl ótimo, a taxa de expulsão é de 6,8% e os ciclos menstruais, aqui quando eu digo que são iguais ao habitual da mulher, é em relação a intervalos, porque sabemos que a quantidade de sangue pode aumentar no DIU de cobre e as mulheres que têm tendência a ter desmenorreia, ou seja, dor nas menstruações, também pode ser agravada com o DIU de cobre. O DIU com libertação de levonorgestrel é um esteroide sintético derivado da 19-nortestosterona. A administração intrauterina tem, como vos disse, uma baixa concentração no soro e no tecido adiposo. Também tem um elevado tropismo endometrial e, portanto, com uma boa margem de segurança, e as interações medicamentosas que são descritas nos prostativos orais não se aplicam nos dispositivos de libertação de levonorgestrel. E então, como é muito importante a informação, e a informação, como agora se ouve muito falar, é poder, vou tentar desmistificar aqui um bocadinho os mitos e as verdades em relação aos dispositivos intrauterinos. E estes mitos são variadíssimos, o que inclui em relação à fertilidade, ao peso, ao risco de perfuração, de infecção, de dor, em relação à paridade, ou seja, ainda se pensa que mulheres que nunca tiveram filhos não podem colocar dispositivos intrauterinos, em relação a ser ou não um método abortivo, se pode ou não realizar ressonância, se mulheres com estados de imunossupressão podem ou não colocar um dispositivo, em relação também à idade, ao risco de expulsão e ao cancro. Então, em relação à fertilidade, o DIU diminui a fertilidade é um mito, sem dúvida. Todos os estudos mostram que não existe diferença na taxa de gravidez, nem no tempo até à gravidez após a remoção do dispositivo e, portanto, é importante tranquilizar as mulheres em relação a este tema. Em relação a aumentar de peso, também é um mito. Os estudos mostram que não difere o peso e a composição corporal em relação a uma mulher que colocou um dispositivo de levonorgestrel ou um dispositivo de cobre, mas eu realço sempre que nos primeiros 2, 3 meses, já que é a altura em que existe uma maior libertação hormonal, a mulher pode se sentir mais inchada, com maior retenção hídrica, mas que ao fim desses 2, 3 meses volta ao normal. Depois, o DIU vai acabar por perfurar o útero, também é um mito, o risco de perfuração é baixo, tanto no DIU de levonorgestrel como no DIU de cobre. O DIU aumenta o risco de infecção uterina. O risco de infecção genital é muito baixo, inferior a 1%, e não deve condicionar a decisão sobre a colocação do dispositivo. Importante dizer que as infecções de a clamídia e a gonorreia devem ser rastreadas nas mulheres sexualmente ativas com menos de 25 anos e aqui não é exceção, portanto, antes de colocarmos um dispositivo numa mulher com menos de 25 anos, deveremos rastrear a infecção por clamídia e gonorreia, mas por estar numa idade que já tem indicação para esse rastreio. Ou então em mulheres que tenham fatores de risco para ter infecções sexualmente transmissíveis. Colocar o DIU vai causar muita dor. Aqui é muito variável, porque realmente há mulheres que se queixam pouco e há mulheres que se queixam muito na colocação do dispositivo. Sabe-se que a toma de anti-inflamatórios ou a colocação de misoprostol ou de gel de lidocaína não diminuíram significativamente a dor, mas alguns estudos mostram que ao dizermos para a mulher fazer o anti-inflamatório 1 hora antes, aquele efeito placebo
também vai dar confiança à mulher quando vai colocar o dispositivo, e está relatado que o medo da dor e a ansiedade pré-colocação foram o principal preditor da dor na colocação. O que é muito eficaz e que a literatura mostra é o que eu costumo dizer, o parler à pied, irmos conversando com a senhora enquanto vamos colocando o dispositivo, o que é que faz, o que é que não faz, ela vai se distraindo enquanto nós vamos fazendo então o procedimento. Só as mulheres que já tiveram partos vaginais podem colocar dispositivos, também é um mito. Tanto os DIUs de cobre como os DIUs de levonorgestrel podem ser colocados em mulheres que nem nunca tiveram grávidas ou que tiveram cesarianas como nos partos. Claro que o dispositivo de cobre pode ser mais complicado de colocar em nulíparas pelo seu formato, mas ambos são perfeitamente passíveis de ser colocados. Quando comparadas às multíparas, não aumenta o risco de infecção, não causa infertilidade e não tem maior taxa de expulsão, embora esteja descrito que esta taxa de expulsão é um bocadinho superior nas mulheres com menos de 25 anos. O DIU é abortivo, é realmente um dos mitos que nós mais continuamos a ouvir, principalmente relativo ao DIU de cobre. Mas o que está descrito é que a maior parte das vezes nem existe fecundação, porque os íons de cobre vão causar uma toxicidade e um efeito citotóxico que nem vai permitir que exista progressão dos espermatozoides, tal como no DIU de levonorgestrel, o espessamento do muco torna os espermatozoides impenetrável, o muco não deixa progredir também os espermatozoides. No DIU de levonorgestrel existe também uma supressão endometrial e, portanto, acaba por ser este conjunto que faz com que não se possa ser assumido que o DIU é um método abortivo. Se colocar o DIU não se pode fazer uma ressonância magnética, também é um mito. As mulheres devem avisar que têm um dispositivo intrauterino, mas de forma a ser ajustado o exame em termos de parâmetros, mas as mulheres podem realizar com segurança o exame. As mulheres com estados de imunossupressores, seja a infecção por VIH ou a realização terapêutica imunossupressora, também é um mito que não podem colocar dispositivos, é uma opção contraceptiva viável. No tratamento de hemorragia uterina anormal também. Existe literatura escassa, mas os dados disponíveis sugerem que não há aumento de risco de infecção. As adolescentes não podem colocar um DIU, também é um dos maiores mitos que está descrito. O DIU é seguro e eficaz nas adolescentes, tal como referi, não nos podemos esquecer de rastrear as infecções sexualmente transmissíveis, já que este é um grupo de risco para as infecções, e a colocação do DIU com sucesso à primeira tentativa é de 96%, portanto tem um sucesso muito elevado. Os DIUs podem ser expulsos facilmente. Também é um mito, a taxa de expulsão é de 3 a 10% para o DIU de cobre e 3 a 6% para o DIU de levonorgestrel. Essencialmente, este risco de expulsão é nos primeiros 6 meses ou se for colocado imediatamente após o parto. Tal como referi, nas mulheres com menos de 25 anos, este risco também é superior. O uso de DIU relaciona-se com o surgimento de cancro, portanto, isto acaba por ser uma das doenças que todos nós temos receio, e até aqui é importante tranquilizar, porque indicam que até pode existir uma ligeira redução do risco de cancro do ovário, não existe um aumento de risco de cancro da mama, mostram que também parece reduzir o risco de cancro cervical, ou seja, do colo do útero. E, portanto, não aumenta o risco de neoplasia, não existe associação nem com o cancro cervical, nem com o cancro da mama, nem com a mole datiforme, e até parece reduzir o risco de cancro endometrial. E qual é então o impacto da contracepção nas infecções vaginais? Aqui pergunto, será que o tipo de contracepção influencia o risco de infecções vaginais? Vamos ver que sim.
Vou-vos falar das duas principais infecções vaginais, as que são mais conhecidas. A primeira é a candidíase vulvovaginal, que sem dúvida, quando falamos em infecção vaginal, a cândida é aquela infecção que todas as mulheres conhecem, e todas as mulheres conhecem porque pelo menos cerca de 75% das mulheres vão ter um episódio ao longo da vida e cerca de 50% terão 2 episódios esporádicos. Portanto, sem dúvida que é uma infecção muito prevalente. O agente mais frequentemente envolvido é a Candida albicans, que é responsável por 85 a 90%. Cerca de 8 a 10% das mulheres sofrerão de candidíase vulvovaginal recorrente, que é definida por mais de 4 episódios durante um ano. Cerca de 20 a 30% terão uma colonização assintomática e, neste caso, não existe indicação para tratar, já que a vagina é um ambiente que tem várias bactérias e fungos, portanto, desde que estejam em equilíbrio e que não tenham sintomas, não tratamos, porque às vezes quando estamos a tratar, estamos a desequilibrar este ecossistema. Os principais sintomas e sinais é o prurido e ardor vulvovaginal, a dispareunia, ou seja, as mulheres queixam-se de que arde e que dói nas relações, e a disúria externa. E aqui nós referimos sempre a disúria externa porque este ardor a urinar é um ardor específico da urina a passar externamente por estar a vulva e a vagina ali irritada com a candidíase. É diferente da disúria terminal, que é muito a favor de infecção urinária. As mulheres queixam-se também de um corrimento branco e grumoso, que é descrito como similar a requeijão ou queijo fresco, e no exame objetivo, o que nós vemos quando observamos em termos de exame ginecológico, verificamos um eritema e um edema da vulva, ou seja, tem sinais inflamatórios, e depois no exame ao espéculo vemos corrimento aderente às paredes da vagina, tipo, lá está, tipo requeijão ou leite coalhado. Os fatores de risco, e aqui a parte da história é muito importante, porque às vezes temos uma utente à nossa frente que só de começar a descrever que, por exemplo, tomou um antibiótico para uma amigdalite, ou que teve de férias e ficou com o fato de banho molhado, e começou com sintomas de comichão e de corrimento branco, que temos quase a certeza que se trata de uma candidíase, e aqui sem dúvida que o papel do farmacêutico é importante para ajudar a resolver aqui esta infecção. Portanto, temos como fatores de risco a toma de antibióticos, a diabetes mal controlada, a utilização de roupa justa, ficar com o fato bem úmido, entre outros. Em relação ao tratamento, nós dividimos sempre a candidíase vulvovaginal como não complicada e complicada. Na candidíase não complicada, ela é descrita como sintomas leves a moderados, uma infecção esporádica e uma infecção a Candida albicans. E neste caso pode ser realizada a medicação com os derivados imidazólicos tópicos, portanto o creme ou os óvulos, durante 3 ou 7 dias, a toma de fluconazol 150 em toma única, ou o itraconazol 200 também, 2 cápsulas 12 em 12 com 2 tomas. Na candidíase complicada, aqui já são mulheres com sintomas graves ou com infecção recorrente, infecção a Candida não albicans, porque existem outros tipos de Candida que não é albicans, tipo a glabrata, a tropicalis, existem outros tipos e que são mais resistentes à medicação, nomeadamente ao fluconazol. No caso de termos uma mulher também com diabetes não controlada ou imunossupressão, e aqui, em termos de tratamento, já temos que fazer um tratamento, por exemplo, com um fluconazol durante mais dias, fazer ao primeiro, ao quarto e, se necessário, ao sétimo dia, ou nas não albicans utilizar então os azóis tópicos ou peroses com um tempo de tratamento mais prolongado, 7 a 14 dias. O ácido bórico está muito descrito para as infecções recorrentes também, mas não existe esta formulação em Portugal. Às vezes recomenda-se fazer uma formulação caseira, que é diluir colheres de ácido bórico em água e utilizar esta água para a higiene. As grávidas têm sempre que ser tratadas com formulações tópicas, portanto os cremes ou os óvulos, e não podem fazer via oral. E então, a relação da candidíase com a contracepção. O que é que nós sabemos? Sabemos que os contraceptivos
hormonais combinados, ou seja, a pílula, o anel ou o adesivo, reduzem o risco de vaginose bacteriana, mas estão associados a um aumento de risco da candidíase vulvovaginal. E, portanto, aqui, às vezes também, pegando na história em termos de toma ou não toma de antibióticos, ou em termos de fatores de risco identificáveis, perguntarmos os sintomas e perguntarmos que contracepção está a fazer, também pode ser uma ajuda para na farmácia se conseguir ajudar aquela mulher que está à nossa frente. A contracepção hormonal combinada também está relacionada com o aumento de risco de tricomonas. A tricomonas é uma infecção sexualmente transmissível e, portanto, tudo o que não seja método de barreira está relacionado com o seu aumento de risco. O anel vaginal, o que é que nós sabemos? Que não está constatado um aumento de risco da candidíase, apesar de ser uma contracepção hormonal combinada, o que poderia por si só então aumentar o risco, mas sem dúvida que aumenta o risco de corrimento. No entanto, estes dados são controversos. Em relação à contracepção prostagénica, está associado a um aumento de risco de vaginose bacteriana, e aqui porquê? Porque esta contracepção reduz os níveis de estrogénios e, portanto, reduz os níveis de lactobacilos, e são estes lactobacilos que são os bacilos bons que produzem ácido lático e que acidificam mais o pH da vagina. Aqui, como não existe tanta acidificação, temos uma elevação do pH que vai aumentar o risco de vaginose. Muitas vezes a contracepção com prostagénio também está associado a perdas hemáticas irregulares, e estas perdas hemáticas também condicionam uma alteração do pH, porque o sangue tem um pH mais elevado e, portanto, também pode aumentar o risco de vaginose. Também é controverso, no entanto, estas mulheres também têm uma maior utilização de pensinhos diários por causa deste spotting, o que também pode aumentar aqui as queixas de irritação. Em relação à contracepção intrauterina, o que é que nós sabemos? O sistema intrauterino levonorgestrel, que também está associado a um aumento de 2 vezes o risco de candidíase vulvovaginal e de vaginose bacteriana pelo mesmo motivo, neste caso a vaginose pelas perdas de sangue, o que foi descrito em relação aos prostativos. Mais uma vez, é controverso, mas parece existir esta associação. Em relação ao dispositivo intrauterino de cobre, também parece estar associado a um aumento de risco de candidíase vulvovaginal, pelo aumento da adesão dos fungos ao DIU de cobre. Não há evidência em relação ao DIU de cobre, e existe também um aumento da vaginose, mas lá está, isto são todos estudos controversos. Muitas vezes o que nós tentamos é, se uma mulher tem infecções recorrentes, vamos alterando o tipo de contracepção de forma a tentar minimizar estas queixas. A contracepção intrauterina, portanto, o que nos mostram os estudos é que realmente parece ter um aumento do risco de infecções vaginais, tanto da candidíase como da vaginose, mas lá está, é controverso segundo a literatura. Em relação à vaginose bacteriana, também é uma das infecções mais prevalentes, afeta cerca de 30% das mulheres, é muito menos falada do que a candidíase, mas hoje em dia as mulheres também já vão estando mais alerta para esta infecção. Está associada a fatores sociodemográficos, a mulheres jovens, raça negra, baixo nível educacional, baixo nível socioeconómico e à realização de duches vaginais. Na verdade, não se pode dizer que é um agente, ao contrário da candidíase, porque é uma causa polimicrobiana. Existe uma alteração da microflora vaginal com a redução dos lactobacilos, como vos expliquei há pouco. Esta redução dos lactobacilos faz com que exista uma diminuição da produção de ácido lático e, portanto, existe um aumento do pH que condiciona este desvio da flora para a vaginose bacteriana, e existe um aumento proporcional de bactérias que, por exemplo, a Gardnerella já pode existir na flora vaginal, mas quando existe esta desproporção e também de bactérias anaeróbias, causa então estes sintomas de vaginose bacteriana. Cerca de 50% das mulheres são assintomáticas e, neste caso, não tratamos, a não ser que a mulher esteja grávida, porque a vaginose bacteriana está associada a um aumento de risco de parto pré-termo, de aborto de repetição e, portanto, nas mulheres grávidas devemos tratar a vaginose.
se mesmo que assintomáticas. Cerca de 30% das pacientes medicadas têm uma recorrência e 58% têm uma recorrência nos primeiros 12 meses. Em relação aos sintomas, aqui também só a história nos permite perceber com que infecção é que nos estamos a deparar, porque as mulheres queixam-se que cheiram mal, que têm um corrimento vaginal assim mais homogéneo, mas que cheiram a peixe e que este cheiro aumenta após o coito e após a menstruação. Tipicamente, tal como diz o nome, é uma vaginose, não é uma vaginite, e portanto não é acompanhada dos sinais inflamatórios, não é acompanhada nem de prurido, nem de eritema, que são os tais sinais inflamatórios, ao contrário do que existe na candidíase. Aqui são os critérios de Amsel, que são os critérios clínicos para o diagnóstico, que é a presença deste corrimento vaginal homogéneo, ter as células guia, o pH tipicamente é superior a 4,5, enquanto que na candidíase o pH é inferior a 4,5 e tem então presente este corrimento com cheiro a peixe. O tratamento pode ser realizado com metronidazol na formulação perós ou vaginal, ou então por clindamicina creme vaginal. Pode ser também realizado por cloreto de decolíneo durante 6 noites, ou então por clindamicina perós. O que é que nós sabemos? Que o tratamento com ácido lático otimiza os resultados da medicação, e a experiência que eu tenho, por exemplo, às vezes recebo mensagens de doentes que foram de viagem, que estão com estas queixas, e que não tenho possibilidade de lhes enviar receita, e digo-lhes para experimentarem fazer tratamentos com ácido lático e realmente em termos de queixas de cheiro e de corrimento melhoram ali de forma mais célere. Mais uma vez, trago os mesmos slides. Qual é que é então a relação da vaginose com a contracepção? Em relação à contracepção hormonal combinada, então parece existir uma diminuição do risco de vaginose bacteriana. No entanto, tanto a pílula com prostagénio como os dispositivos intrauterinos de levonorgestrel ou de cobre aumentam o risco para esta infecção de vaginose bacteriana. Então, o papel do farmacêutico no aconselhamento e na ajuda às nossas utentes, sem dúvida que nós, com uma história clínica, com a identificação de fatores de risco, com os principais sintomas e com o tipo de contracepção, conseguiremos ter algumas pistas e, de alguma forma, ajudar na farmácia, pelo menos numa primeira linha, as utentes que recorrem a pedir ajuda com estas infecções. Claro que se não resolver, se persistir as queixas, a avaliação médica e o exame objetivo e, quando necessário, os exames complementares de diagnóstico são fundamentais. Obrigada. Muito obrigada, doutora Patrícia, pela interessante e valiosa partilha. Sem mais demoras, Maria, passo-te agora a palavra. Obrigada. Muito boa noite a todos. Agradecer em primeiro lugar à doutora Patrícia pela excelente apresentação. E agora, julgo que já estão a ver o meu ecrã. Vinha falar-vos um bocadinho do que a doutora Patrícia já nos começou a falar aqui nas infecções vaginais, e um bocadinho qual é que é o papel da Bayer na ajuda ao combate a estas infecções vaginais e as soluções que nós vos trazemos também. E nós sabemos que, de facto, o tema das infecções vaginais é uma questão que é muito importante, afeta muitas mulheres, é muito importante para as mulheres, mas que ainda vem sendo um tema tabu. E sabemos que nas farmácias é, se calhar, a primeira porta de entrada para muitas dúvidas quando surge um problema e não é possível ter acesso ao médico, buscar uma consulta. E é muito importante, de facto, falar destes temas para conseguirmos ajudar os nossos utentes a tomar controle da sua saúde íntima. E, de facto, como a doutora Patrícia referiu já, nós sabemos que 97% das mulheres diz saber o que é candidíase, mas sabemos que apenas 30% ouviu falar de vaginose bacteriana.
E sabemos que, embora haja um enorme desconhecimento por parte das doentes, ela é uma infecção também com bastante prevalência e, portanto, é importante falar sobre ela. E sabemos também que 75% é a estimativa das mulheres que contraem candidíase pelo menos uma vez na sua vida. E por isso, de facto, são duas infecções vaginais. É muito importante nós falarmos e que sabemos que afetam muito os utentes e os doentes, e especialmente os utentes que se dirigem à farmácia. E quais é que são as soluções que a Bayer apresenta no tratamento e no cuidado destas duas infecções? Por um lado, temos as soluções de tratamento e de alívio dos sintomas da Bayer, o Ginecanestem, seguramente conhecido de todos, para o tratamento da candidíase, e por outro lado o Ginecanes Balance, que trata os sintomas da vaginose bacteriana. Temos também os produtos de higiene íntima, que vamos explicar mais à frente, que são os Ginecanes Fresh, Calm e Daily. Funcionam também, de alguma maneira, como um complemento aos tratamentos, às soluções de tratamento que a Bayer apresenta para as infecções vaginais. E se falarmos na vaginose bacteriana, que foi o último tema que deixámos na apresentação anterior, de facto, o que sabemos é que a vaginose bacteriana é um desequilíbrio da flora vaginal. A flora vaginal normal tem um pH ácido e sabemos que está em equilíbrio entre as bactérias que têm uma função de proteção e bactérias patogénicas ou potencialmente patogénicas. E nós sabemos que quando há um desequilíbrio nesta flora protetora, há bactérias que acabam de ser bactérias que já existem na flora vaginal, ganham a oportunidade de se desenvolver havendo este desequilíbrio. E de facto o que nós sabemos é que os lactobacilos, como a doutora Patrícia referiu, vão ser os responsáveis pelo pH ácido da vagina. Estando diminuindo esse pH, e que também tem função de proteção, vai estar aumentado. Por isso, na vaginose bacteriana, tipicamente nós temos um pH que aumenta, ou seja, um pH mais alcalino. O que nós vemos de facto é que os sintomas são muito característicos e é importante nós comunicarmos às doentes e às utentes e escutar os sintomas que os utentes que chegam à farmácia dizem, porque de facto os sintomas são bastante característicos. Quando falamos neste mau odor muito característico, é um mau odor a peixe, corrimento acinzentado, aguado e algum desconforto vaginal, sendo que os mais típicos serão de facto o mau odor a peixe e este corrimento. Obviamente que ouvindo a história clínica, a história da doente e percebendo exatamente se há outras queixas, pode ser indicativo de uma vaginose bacteriana. E se nós pensarmos então na solução da Bayer para o tratamento dos sintomas da vaginose bacteriana, nós temos o Ginecanes Balance, que tem ácido lático e glicogênio. No fundo, este é um dispositivo médico que vai fazer é voltar a ajudar a reequilibrar a microflora vaginal. Por um lado, com o ácido lático nós conseguimos restaurar o pH da vagina, que sabemos que é importante não só na reversão dos sintomas, como na manutenção da função de proteção do corrimento vaginal, como também o glicogênio que vai promover o crescimento da flora vaginal. Numa embalagem de Ginecanes Balance temos 7 cânulas, como vemos na imagem, que correspondem a um tratamento, ou seja, o tratamento deve ser feito durante 7 dias, tipicamente, ou idealmente aplicado à noite, na vagina, o conteúdo completo de uma bisnaga. O que nós sabemos também, que também já foi referido, é que em casos em que há necessidade, ou em casos em que há a prescrição, por exemplo, de outros antibióticos para o tratamento da vaginose bacteriana, nós sabemos que a aplicação de ácido lático com glicogênio, o Ginecanes Balance, nós sabemos que conseguimos acelerar a reversão dos sintomas quando há esta combinação e aumentamos não só a maior rapidez na reversão dos sintomas, como também aumentamos o número de colónias de lactobacilos, que sabemos que é essencial para reverter os sintomas da vaginose bacteriana. Então, porquê escolher Ginecanes Balance? Por um lado, como já referimos, a diminuição do pH vai ajudar a restabelecer a microbiota e é desfavorável aos micro-organismos patogénicos. Por outro, sabemos que também vai ser rápido no alívio dos sintomas como o mau odor, porque vai neutralizar as aminas que são os responsáveis por este mau odor, este cheiro a peixe tão característico. Por outro lado, sabemos também que associado a antibióticos vai aumentar a sua eficácia e tolerabilidade e tem outras duas características importantes, que é o facto de poder utilizar-se durante a menstruação e poder utilizar-se também durante a gravidez. Se falarmos então na candidíase, na infecção vaginal, que se calhar mais conhecida de todos. Acredito também seja do conhecimento de todos os produtos que a Bayer tem para o tratamento da candidíase. Temos disponíveis
O Ginecanestem tem a substância ativa é clotrimazol e a substância ativa é comum a todas as 13 formas farmacêuticas e temos disponíveis em cápsulas moles, em cápsula mol, de uma única aplicação, único no mercado que tem apenas o tratamento de 1 dia, os comprimidos vaginais de 6 dias e o creme vaginal. Vamos falar um bocadinho melhor à frente. Eles tratam a candidíase e são eficazes no alívio dos 6 principais sintomas de candidíase, como são a vermelhidão, o ardor, a comichão, corrimento anormal e muitas vezes a dor, que também já falámos, e a inflamação da zona da vulva. E de facto nós conseguimos, dividimos aqui em duas das principais indicações. Se nós falarmos no Ginecanestem cápsula mol e no Ginecanestem comprimidos, tratamento de 6 dias, nós conseguimos dividir aqui entre candidíase com ou sem envolvimento vulvar. O que acontece é que, não havendo envolvimento vulvar, a aplicação do óvulo ou do comprimido vão tratar a candidíase. Quando há envolvimento vulvar, o que acontece, por exemplo, na aplicação de uma cápsula mol, é que a reversão dos sintomas não é imediata. Ou seja, embora o tratamento seja eficaz com apenas uma única aplicação, o que nós sabemos é que os sintomas como a comichão, que são os mais incómodos, só vão reverter ao fim de 2 a 3 dias. E por isso a indicação será aplicar-se creme na zona vulvar apenas para alívio dos sintomas e até que eles estejam totalmente revertidos. Também temos a particularidade, no caso do creme, temos indicação também para a candidíase balânica, ou seja, trata também a candidíase no homem. Neste caso, a aplicação será o creme externamente 2 vezes ao dia durante 6 dias, ou seja, o tratamento acaba por ser ligeiramente diferente do que quando falamos na aplicação na mulher. E quais é que são as características que tornam diferente o Ginecanestem cápsula mol? Como já expliquei, é o único no mercado que permite tratar a candidíase com apenas uma única aplicação. E sabemos que isso é muitíssimo importante porque conseguimos garantir a adesão à terapêutica e que muitas vezes acaba por ser muito importante e acaba por ser um motivo de infecções recorrentes porque o tratamento não é feito corretamente e assim que há reversão dos sintomas para-se o tratamento e ele acaba por não ser feito corretamente. E, portanto, também de alguma maneira conseguimos de uma maneira prática assegurar que conseguimos tratar a infecção vaginal. É de facto o único tratamento de uma só aplicação, ele tem uma forma de gota, é mais suave, mais ergonómico, mais fácil de aplicar. A eficácia e tolerabilidade do clotrimazol está provada pela sua utilização há mais de 40 anos, isto aplica-se a todos os Ginecanestem, há muitos anos está presente no mercado e por isso tem muitos dados de segurança e de eficácia que permitem que o produto ainda hoje seja um dos antifúngicos mais vendidos do mercado. Ele é o tratamento recomendado em guidelines como os da CDC e da OMS e tem eficácia comparável aos antifúngicos orais. Porquê os Ginecanestem comprimidos? Nós sabemos que todos os produtos da gama Ginecanestem têm indicação para o tratamento da grávida, são seguros para aplicar na gravidez. Nas grávidas, a ressalva de que não deve ser introduzido com aplicador, no caso dos comprimidos. Ginecanestem, o clotrimazol, foi clinicamente testado em mulheres grávidas e por isso é que conseguimos ter esta indicação de tratamento das mulheres grávidas, não tem efeitos teratogénicos e de facto o tratamento da infecção vai reduzir o risco de parto prematuro e baixo peso no nascimento. Isso é muito importante também fazer esta avaliação e reencaminhar para o médico, obviamente sempre que se tratar de uma mulher grávida com infecções vaginais. No caso do Ginecanestem creme, que tem a particularidade, e embora este tema seja tema que associamos mais a mulheres, é importante também falarmos na infecção na candidíase do homem, na candidíase balânica. E o Ginecanestem creme tem de facto esta indicação adicional para o tratamento da candidíase no homem. Por isso ele tem estas duas indicações. No caso de uma mulher querer aplicar, por ser mais cómodo, por ser mais prático, o tratamento de apenas 1 dia, o Ginecanestem creme pode ser utilizado para aplicação na zona vulvar para alívio e reversão mais rápido dos sintomas, como prurido e vermelhidão, e as taxas de curação de até 90%. Falando na nossa gama de higiene íntima, o Ginecanestem Fresh Calm, que aparece aqui como um complemento de tratamento do Ginecanestem, é um produto de higiene íntima cujo objetivo é acalmar a zona íntima em momentos de desconforto, como por exemplo a candidíase e a secura vaginal. Como vimos os sintomas de candidíase,
a comichão, a vermelhidão, muitas vezes o ardor são muito incómodos. E por isso o que nós temos é um produto de higiene íntima específico, que tem um pH alcalino, cujo objetivo é acalmar a zona íntima, que se colocarmos um produto com um pH ácido vai acabar por agredir mais uma zona que já está fragilizada. Não tem sabão e foi testado dermatologicamente, e além disso tem glicina que tem propriedades calmantes. Por isso este é acaba por ser um complemento de tratamento ideal quando falamos de uma candidíase com sintomas externos. O Gynocanos Fresh Daily é o produto que ajuda a manter o equilíbrio natural da flora vaginal e por isso tem indicação para a higiene diária de todas as mulheres, mas de facto, por ter um pH compatível com o pH vaginal, ele é o complemento de tratamento ideal do Gynocanos Balance. Porque quando nós falamos da vaginose bacteriana, o que nós queremos é repor o pH vaginal para o pH fisiológico e por isso não faria sentido aplicar um produto que pode potencialmente aumentar ainda esse pH. E por isso o Gynocanos Fresh Daily vai ajudar a manter o equilíbrio natural, contém ácido lático, vai ajudar mais uma vez a repor e a manter o pH natural da zona íntima, que sabemos que é ácido. Tem lípidos e pantenol que vão ajudar a manter a barreira cutânea saudável. Mais uma vez também não tem sabão e foi dermatológica e testado sob controle ginecológico. E de facto reforçar o que já temos vindo a falar e que nunca é demais reforçar. Sabemos que é um tema muito sensível, é muito sensível para as mulheres e se trabalharmos já no balcão da farmácia sabemos que é muito difícil abordar estes temas no balcão da farmácia, numa farmácia que pode estar cheia, com balcões muito juntos, e são temas que muitas vezes os utentes podem sentir algum desconforto em falar. Mas de facto o mais importante é fazer as perguntas certas, falar sem tabus e conseguir ouvir aquelas, às vezes, mensagens que podem não ser sobre este tema e que nos vão ajudar a fazer a perceber qual é que é a infecção ou qual é que é o problema que o nosso utente tem. Se tem comichão, o odor a peixe, que embora seja uma descrição um bocadinho estranha, mas na verdade as utentes vão conseguir identificar se tiverem esse sintoma. Se é frequente ter estes sintomas para, no caso de ser uma candidíase ou uma vaginose recorrente, poderem aconselhar a que vá marcar uma consulta com o seu ginecologista. Se o parceiro sexual tem sintomas ou não. Há algumas perguntas-chave, especialmente para despistar sintomas, que devem ser feitas. Ainda assim, nós sabemos que há muito desconforto associado a estes temas e, por isso, no site de saúde íntima feminina da Bayer, podem encontrar um avaliador de sintomas online, que no fundo permite ao utente, que percebemos que pode ter desconforto em falar no balcão da farmácia deste tipo de problemas, consegue facilmente aceder ao site de antifúngicos da Bayer e fazer um teste online, que no fundo o que vai fazer é despistar estes sintomas que nós sabemos que são característicos e vai ajudar a direcionar qual é que é o produto ou o medicamento mais indicado para si, tratando-se potencialmente ou uma vaginose bacteriana ou de uma candidíase. E obviamente que em caso em que haja esse resultado, direcionar para o médico também, se tratar de outra infecção vaginal, ou se percebermos que é uma infecção vaginal recorrente ou com sintomas mais agravados. Por isso, de facto, disponibilizamos não só os tratamentos, mas também esta solução que ajuda ao diagnóstico no balcão da farmácia. Por isso, queríamos passar esta mensagem de que nós também disponibilizamos materiais à farmácia para tornar mais fácil o acesso ao nosso teste online e este teste, de facto, permite ao utente, de uma maneira mais fácil, dar as ferramentas e dar as indicações de quais os sintomas e o que é que está a sentir. Muito obrigada a todos. Maria, muito obrigada pela excelente exposição. Ficámos, sem dúvida alguma, muito esclarecidos relativamente ao vasto portfólio de produtos da Bayer para a saúde íntima feminina e diria que não só, porque também vemos aí uma solução para o sexo masculino. Sem mais demoras, passo então a palavra à Júlia Moreira, que nos vai falar então sobre a aplicação MyIUS. Olá, muito boa noite e obrigada. Por continuarem aí desse lado, quero agradecer também à doutora Patrícia e à doutora Maria e, entretanto, julgo que também já conseguem ver o meu screen. Pronto. Já tivemos
excelentes apresentações esta noite e, portanto, cabe-me a mim muito rapidamente fazer-vos uma apresentação então da aplicação MyIOS e como é que esta pode ser uma mais-valia para os farmacêuticos na prática do seu dia-a-dia e atendendo mulheres e utentes no balcão. Então, o que é a aplicação MyIOS? Esta aplicação foi pensada para mulheres que colocaram ou que vão colocar em breve sistemas intrauterinos hormonais. Esta aplicação surgiu na sequência de que, após uma colocação, especialmente nos 3 meses iniciais, é possível que a mulher experiencie algumas alterações irregulares no padrão hemorrágico. Nesse sentido, recorrendo à inteligência artificial que recolheu dados de ensaios clínicos destes sistemas intrauterinos que aqui estão, em baixo no slide, foi possível construir um algoritmo que é a base de toda esta aplicação, que pretende então prever como é que será o padrão hemorrágico da mulher que colocou o CIO. Então, durante 3 meses, os primeiros 3 meses que a mulher coloca, após a mulher colocar um sistema intrauterino, é suposto a mulher indicar diariamente na aplicação se teve hemorragia, se teve spotting ou se não teve nada. No final desses 3 meses, a aplicação devolve uma previsão de como é que vai ser o padrão hemorrágico nos 6 meses seguintes, nomeadamente quantos dias é que a mulher irá ter de hemorragia, de spotting ou de nada. Isto permite à mulher, para já, ter um registro do seu padrão hemorrágico e depois também conseguir perceber se efetivamente o seu padrão hemorrágico vai de encontro ao que era previsto ou, no caso não, se será melhor consultar o seu médico. Por falar no médico, a aplicação acaba por também ser bastante útil para o mesmo, uma vez que é possível gerar, como a mulher acaba por dar informação diária do seu padrão hemorrágico, a aplicação permite gerar um relatório extremamente pormenorizado sobre o seu padrão hemorrágico. E isto permite ao médico depois fazer um acompanhamento e um aconselhamento muito mais personalizado. Por fim, a aplicação ainda tem uma secção de perguntas frequentes, que seriam perguntas que se calhar a mulher teria normalmente e que teria de esperar por uma consulta, por exemplo, para perguntar ao seu médico e que assim poderá já ter a resposta na própria aplicação no seu telemóvel. Esta aplicação pode ser descarregada por qualquer pessoa, por qualquer utilizador ou de Apple ou de Android, pelas lojas das aplicações. No entanto, para a mulher ter acesso a todas as funcionalidades, tem de colocar um destes 3 códigos. E estes 3 códigos vão de encontro ao período de utilização aprovado de cada um dos sistemas intrauterinos. Por exemplo, o JAIDES é um sistema intrauterino que está aprovado para contracepção até 3 anos, daí os 4-3. Kalina é para 5 e Mirena é para 6. Pronto, é fácil de lembrar. E pronto, a aplicação é esta e acabei de vos mostrar que realmente é útil para o utente e é útil para o médico de família, ou o médico que colocou o sistema intrauterino e que está a acompanhar a mulher. E agora como é que pode ser útil para vocês, para farmacêuticos e ajudar no aconselhamento ao balcão? Pronto. Acho que, não me engano, quando digo qualquer farmacêutico, espera que consiga dar um aconselhamento a um utente bastante mais completo do que este aqui. E é por isso que a Bayer está a desenvolver ferramentas como esta e é por isso que eu estou aqui a apresentar esta ferramenta. Por exemplo, se alguma vez forem atender uma mulher no balcão a questionar sobre informações sobre os CIOs, porque sabe que vai colocar ou porque, como esta mulher que aqui está, colocou um CIO já há 2 meses e continua com hemorragias irregulares, é claro que deve ser sempre indicada uma consulta com o médico, mas também pode ser útil para a mulher, mesmo a nível de ficar mais despreocupada, fazer o download desta aplicação, colocar diariamente como é que está a correr o seu padrão hemorrágico e depois sim visitar o médico, porque até terá informação muito mais personalizada, muito mais pormenorizada para partilhar com ele e ele poderá perceber melhor o que é que se poderá ou não estar a passar com esta mulher. Por fim, e como os farmacêuticos acabam por ser o primeiro ponto, muitas vezes, de contacto na busca de informações na saúde no geral, mas também da contracepção e não só de contracepção intrauterina, gostava de vos mostrar só uma última ferramenta que foi desenvolvida e que pode ser muito, muito útil para mulheres assim mais no geral, nomeadamente mulheres que vão buscar contracepção de emergência,
mulheres que procurem informação detalhada sobre todos os métodos contraceptivos disponíveis, ou mulheres que, por exemplo, comentam que não estão satisfeitas com o método contraceptivo que têm. Essa ferramenta chama-se Check-in Contraceptivo. Vocês lendo aqui o QR Code conseguem aceder ao mesmo, a princípio. E é basicamente um quiz de 5 perguntas que faz mesmo só um check-in rápido. Mas com estas 5 perguntas sobre o estilo de vida da mulher e sobre os planos que a mesma tem para o futuro, em termos de, por exemplo, quando é que quer engravidar ou quão importante é engravidar ou não engravidar neste momento, consegue dar uma lista de todos os métodos contraceptivos disponíveis em Portugal e ordená-los por ordem decrescente, desde o mais adequado às respostas que a mulher deu, ao menos. E assim, muito rapidamente, a mulher consegue perceber, por exemplo, uma mulher que comenta que não está satisfeita com o método contraceptivo pode rapidamente perceber quais são os métodos que se calhar se adequam melhor ao seu estilo de vida e aos seus planos. Além disso, esta ferramenta no final ainda permite fazer comparações entre todos os métodos e, como está dentro de um website com várias informações, a mulher depois pode pesquisar informação mais pormenorizada sobre qualquer tipo de método contraceptivo. Além disso, pronto, isto é útil para a mulher, mas novamente é útil para qualquer profissional de saúde, se quiser encontrar informação, procurar informação sobre contracepção, sobre métodos contraceptivos em Portugal, é uma ferramenta bastante boa e bastante completa. Pronto. Muito obrigada. Se tiverem alguma questão, eu estou disponível. Muito obrigada, Júlia. Sem dúvida alguma, uma ferramenta muito, muito útil. Se me permitirem, passaríamos então agora para a quarta e última parte, portanto vamos aqui para as respostas ao nosso Q&A. Nós estamos a ter aqui algumas questões dirigidas aqui às nossas oradoras. Vou iniciar aqui pela primeira pergunta, que vem de uma colega que pergunta: qual a mais-valia da aplicação dos comprimidos vaginais comparativamente ao óvulo? Maria, doutora Patrícia. Força, doutora Patrícia, se quiser. Então, na verdade, muitas vezes dou a opção às utentes, também em relação ao que é que nós podemos fazer. Se pomos os comprimidos vaginais, pomos os óvulos, pomos o creme. Tal como a Maria apresentou na apresentação, adicionar o creme muitas vezes para alívio sintomático é muito importante, quando existem sintomas vulvares de inflamação, e aí o óvulo em dose única pode não ser por si só suficiente para este alívio de sintomas, mas felizmente temos as opções, e há mulheres que se dão melhor com óvulos, há outras mulheres que se dão melhor com creme, e outra situação é também o tempo que nós temos. Às vezes o meu fator de escolha também é, por exemplo, uma mulher que vai menstruar e que não tem tanto tempo para estar a fazer 6 dias de óvulos, aí muitas vezes eu utilizo a dose única com o creme no exterior. Sim, eu ia só... uma mensagem que me chega muitas vezes aos colegas de farmácia ou até através dos pedidos de informação dirigidos à Bayer. Por exemplo, se falarmos de mulheres com secura vaginal, os comprimidos às vezes são difíceis se não houver umidade, são difíceis de desintegrar. Então, se falarmos de uma mulher com secura vaginal, se calhar o creme pode ser mais confortável à aplicação. Às vezes com os comprimidos temos essa queixa se tiver uma mulher com muita secura vaginal. Por isso, de facto, é perceber a doente ou o utente que se tem à frente e perceber o que é que se vai adequar mais a cada caso. Porque, de facto, em termos de indicação, todos são indicados para o tratamento. Muito bem, obrigada, doutora Patrícia, obrigada, Maria. Creio que a nossa colega terá ficado aqui bastante bem esclarecida. Eu tenho aqui mais uma questão que direcionava aqui à Maria. Eu acho que é importante aqui para reforçar aqui um bocadinho também do conhecimento que passamos, e uma pergunta que temos é: devemos interromper o tratamento com Gina ou Canus Balance durante a menstruação? Em relação ao Gynocanus Balance, não só na menstruação, tal como referi na apresentação, ele não tem necessidade de ser descontinuado durante a menstruação, pode ser aplicado. Muito bem, Maria, obrigada. Temos aqui outra pergunta. Quando aconselhamos tratamento à mulher, também devemos recomendar tratamento para o companheiro?
é importante sempre perceber se o companheiro tem sintomas ou não. As situações em que nós tratamos o parceiro sexual é quando existe sintomatologia associada, isso é o que está nas guidelines. Às vezes nas mulheres com infecções recorrentes também tratamos, se não tivermos a conseguir ganhar a guerra com as infecções recorrentes, decidimos também tratar o parceiro. Muito obrigada, doutora Patrícia. Tenho agora aqui uma pergunta direcionada à Júlia, uma vez que tem aqui a ver com a aplicação. Perguntam se a aplicação é gratuita e onde podem descarregar. Esta informação já foi passada, mas se puder aqui reforçar. Claro, a aplicação é gratuita para qualquer pessoa que possa fazer o download e é basicamente em qualquer loja de aplicações, ou Apple Store ou Google Play. Pesquisando por MyIOS, a mulher ou o profissional de saúde pode encontrá-la, desde que tenha acesso depois àqueles códigos que eu partilhei. Muito bem, muito obrigada. Doutora Patrícia, tenho aqui uma pergunta, que pronto, vou aqui arriscar e colocar, que tem a ver aqui com aqui a partilha de uma colega que diz que existem muitos médicos que recomendam a utilização do Mirena por 7 ou 8 anos. Qual a opinião relativamente a isto? Então é assim, em relação à utilização para tratamento de hemorragia uterina anormal, o que está definido são os 5 ou os 6 anos. Em termos de contracepção, às vezes é que nós utilizamos durante os 7 anos. Portanto, se uma mulher mantiver o padrão, muitas vezes o Mirena dá à amenorreia e que não exista essa alteração de padrão menstrual, em relação à contracepção, podemos utilizar os 7 anos, apesar do RCM do Mirena ainda só falar nos 6, mas no tratamento de hemorragia uterina anormal são os 6 anos o que está agora, 5 ou 6 o que está definido. Nós também muitas vezes utilizamos mediante a sintomatologia da própria utente, como também vos posso dizer que tenho doentes que se calhar têm 50 anos e eu já estou a utilizar o 8º ou o 9º ano do dispositivo, porque o risco de estar a trocar o dispositivo por um novo é maior do que manter mais 1 ou 2 anos, que pode chegar até à menopausa. Mas o que nós utilizamos em termos de geral é isto. Portanto, Muito muitas bem. vezes utilizamos os 6 ou os 7, mediante o objetivo. Muito obrigada. Maria, temos aqui uma pergunta relativamente a um dos produtos que apresentaste. O Gynocanos Fresh pode ser usado diariamente? Sim, eu estava a ver aqui no chat, temos algumas perguntas sobre o Gynocanos Fresh. O Gynocanos Fresh tem 2 produtos, são os produtos de higiene íntima. Quando estamos a falar do Gynocanos Fresh Daily, ele pode ser utilizado diariamente para a higiene íntima. E o objetivo é ser o mais próximo do fisiológico, ou seja, o pH é o fisiológico e o que tem a glicina que vai ter essas propriedades, a emolientes e o pantenol. Portanto, na verdade, é compatível com a zona íntima e pode ser usado diariamente. Se falarmos do Gynocanos Fresh Calm, o objetivo é realmente acalmar a zona íntima e por isso é que tem o pH mais básico. E aí só devemos utilizar como complemento de tratamento da candidíase, em casos, por exemplo, de secura vaginal, onde há desconforto vaginal. Mas o Gynocanos Fresh Calm não deve ser utilizado diariamente, apenas o daily. Esse sim tem a fórmula indicada para utilização diária. Muito bem, muito obrigada, Maria. Temos aqui mais uma pergunta dirigida à doutora Patrícia e, em primeiro lugar, a colega está aqui a dar os parabéns pelas excelentes apresentações. Das pílulas prostagénicas e da experiência clínica da doutora Patrícia, qual tem apresentado menor spotting? Então, hoje em dia só temos, em termos de princípio ativo, 2 tipos de pílulas prostagénicas, que é a drospirenona, que é mais recente, e a Azalia Cerazette, que agora está-me a faltar o nome, que é... olha, agora não consigo lembrar do nome do princípio ativo. Pronto, eu tenho tido uma muito boa experiência com esta pílula mais recente em relação ao spotting, a drospirenona na dose de 4 miligramas. Está-me a chatear não me lembrar do nome, espera aí, deixa-me cá googlar. Eu acho que é desostrel. É o desostrel, que disparate.
Já estou a ficar com o Alzheimer. Bom, e então, mas no desostrel é muito variável aqui o efeito de spotting. O que eu vos vou dizer é assim, é off record, mas eu e os meus colegas temos imensas vezes esta experiência. Dentro das duas opções do desostrel, quando temos spotting com uma delas, mudamos para a outra alternativa original. E muitas vezes conseguimos resolver só com essa transição o spotting. Em relação à nova pílula de prostagénio isolado, a drospirenona, tenho tido boa experiência e uma baixa queixa de spotting. Muito bem, muito obrigada. Falei um bocado por código. Acho que se percebeu perfeitamente a mensagem. Muito obrigada, doutora Patrícia. Temos aqui também uma pergunta e que efetivamente foi falada aqui durante a apresentação, mas uma vez mais é importante se calhar reforçar aqui esta mensagem. Se um utente homem apresentar sintomas de candidíase, como devemos aconselhar o tratamento? Isso a Maria até apresentou na apresentação. Tanto a via oral com fluconazol, como, que foi o que a Maria apresentou, pode ser utilizado o creme 2 vezes ao dia durante uma semana. Pode ser aplicada, no caso de balanite. Muito bem, muito obrigada. Bem, temos aqui imensas perguntas de parabéns às apresentações, aqui muitas perguntas efetivamente sobre o Ginocanos Fresh, que a Maria também já fez aqui o favor de responder. E temos aqui uma pergunta, mais uma vez, Maria, peço desculpa mesmo para reforçar aqui os conhecimentos. Posso utilizar o Ginocanos Balance durante a gravidez? Sim, pode ser utilizado durante a gravidez, sim. Tem essa indicação. Não só o Ginocanos Balance, como também o Ginocanos 10 tem essa indicação para utilização durante a gravidez. Muito bem, muito obrigada. Qualquer uma das apresentações. Pegando aqui numa pergunta colocada pela colega Patrícia Diniz, há alguma diminuição do efeito do anel vaginal quando é aplicado clotrimazol vaginal ou outros antifúngicos tópicos? Não, pode ser utilizado o tratamento com o anel vaginal. Muito bem, muito obrigada também. Em relação, ia só acrescentar que no caso do Ginocanos 10 e dos produtos com clotrimazol, o que acontece é que pode haver alteração de produtos com látex, ou seja, no caso dos preservativos, pode haver alteração na eficácia dos preservativos, isso sim. Muito bem, uma nota importante, Maria, muito obrigada pelo esclarecimento. Uma vez mais, Ginocanos Fresh pode ser usado pelo homem também? Maria? Sim, pode ser utilizado pelo homem, sim. Perfeito, tal como eu diria há pouco, a saúde íntima da mulher e não só. Nós temos aqui ainda uma série de perguntas, deixem-me aqui só selecionar algumas. Muitas perguntas. Sim, efetivamente já tivemos aqui algumas já respondidas. Eu vou aqui ler esta pergunta, ela é um pouco extensa, mas pronto, mas não tem problema nenhum também, se entretanto já passamos esta informação, reforçamos. Boa noite, qual a vantagem do gel lavante íntimo não ter um pH mais ácido, como por exemplo 3,5, como acontece em outras gamas? A pergunta continua. Sim, mas de facto eu acho que quando falamos num produto de higiene íntima diária, o principal objetivo será respeitar as condições fisiológicas, ou seja, o objetivo também da formulação de Ginocanos Fresh Daily é precisamente ajudar à manutenção do pH fisiológico e das condições fisiológicas, por isso de facto esse é o nosso objetivo. A diminuição do pH poderá, no caso de outros produtos, poderá ter algum objetivo específico, mas para uma aplicação diária eu acho que quanto mais parecido com o que nós temos fisiologicamente, melhor. Muito bem, Maria, obrigada. Eu vou aproveitar aqui para te direcionar mais uma pergunta que poderá também ser complementada aqui pela doutora Patrícia,
Existe algum inconveniente em aplicar o Canesten creme na zona íntima externa, quer da mulher, homem e até em crianças, em vez do Ginocanesten? Não, pode ser Canesten, aplicado. sim. Pode ser o Ginocanesten, a diferença é que traz os aplicadores de aplicação vaginal. Portanto, os pediatras até utilizam muito o Canesten para as vulvovaginites a cândida das crianças. Muito bem, muito obrigada. Mais uma pergunta. Os anti-inflamatórios diminuem o efeito dos dispositivos? Olha, isso é um mito que eu me esqueci de referir aqui. Temos aqui a oportunidade para... Se for, portanto, o DIU de cobre tem como ação ali um efeito de inflamação, não é? Se for utilizado durante um período prolongadíssimo o anti-inflamatório, mas se for tomado durante 3 ou 4 dias, não vai ser isso que vai afetar o efeito do dispositivo. Muito bem, muito obrigada. Pode ser utilizado o anti-inflamatório, que também não deve ser utilizado mais do que 4, 5 dias, portanto pode ser utilizado, que não reduz a sua eficácia. Muito bem, muito obrigada, doutora Patrícia. Aqui para a Júlia, temos aqui uma colega que pede novamente para partilhar os códigos da aplicação. Se calhar também para quem não teve aqui a oportunidade e reforçando também, uma vez que é um dispositivo bastante útil. Claro, vou partilhar novamente então. Sim, aqui. Conseguem ver bem? Sim. Ótimo. Acho que já tivemos aqui a oportunidade. Eu aproveito para reforçar que nós depois poderemos também partilhar esta informação com as farmácias, se tiverem essa intenção, podem contactar sempre também a escola, mas no final deste webinar também receberão um e-mail com a mesma indicação. Ora, nós estamos a receber efetivamente muitas perguntas. Eu vou aqui pegar em mais 2, se calhar antes de terminarmos, também porque a noite já vai longa, e aproveitaria aqui para falar aqui então sobre antibióticos. Doutora Patrícia, antibióticos também diminuem o efeito DIU? Não, isto é uma grande vantagem em relação aos dispositivos intrauterinos. Não tem esta interferência com os antibióticos, nem com a absorção gastrointestinal em caso de vômitos, de diarreia, por isso ter uma eficácia tão elevada. Muito bem, obrigada. E também para si, para terminarmos aqui em grande, a contracepção de emergência pode ser usada em utentes que tiveram problemas ou foram operadas aos ovários? Pode. Contracepção de emergência, em termos de contraindicação, não existem quase contraindicações nenhumas para a contracepção de emergência, são mesmo muito, muito pontuais e portanto pode e deve ser utilizada quando necessária. Muitas vezes as mulheres não utilizam pelo desconhecimento da existência da contracepção de emergência, mas é uma arma que nós temos ao nosso dispor e portanto o conhecimento aqui e o aconselhamento do farmacêutico também vai ajudar estas mulheres. Muito obrigada, doutora Patrícia, muito obrigada também à Maria e à Júlia. Terminamos assim mais um webinar. Obrigada a todos que estão desse lado a assistir a esta sessão formativa. Um agradecimento muito especial também à Bayer pela iniciativa de realização deste webinar com um tema tão interessante. Vemo-nos em breve. Boa noite, bom descanso e boas festas para todos. Muito obrigada. 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 Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite.